Olá, Olá! seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo nosso aqui do canal Ciência Estelar, Uhum. né? A gente sempre assim, quando a gente descobre alguma coisa, recebe uma informação que a gente acha assim relevante, que não tem, você não vai encontrar em outro local, a gente faz questão de gravar o vídeo e inspirados, né, dentro da maior e da melhor característica aquariana de compartilhar isso com você, né? Uhum. Então, você vê, nós estamos gravando hoje, na tarde agora, na tarde não, é 11h30 da manhã, do dia 14, ou seja, o dia do eclipse. O eclipse total lunar foi nessa madrugada, né? Nós vimos. Isso. E, então, nós estamos gravando porque nós recebemos uma orientação, uma instrução, uma informação, conhecimento, seja lá como for, né? E que a gente acha interessante compartilhar, porque ficar só com a gente, né? E é um conhecimento, inclusive para mim, que sou astrólogo há muitos anos, Letícia com certeza também, né? É, Eclipse é um assunto assim muito cheio de mistério, muito cheio de segredo, né? Muito cheio de incertezas. Na Idade Média ou na Antiguidade, as pessoas morriam de medo de eclipse, não é verdade? Então, os antigos egípcios não saíam à noite, né? Por causa da falta do sol. Mas tem Então, toda a sua magia, o eclipse e histórias de magia. pois é, então esse é um conhecimento diferente do que você pode encontrar. Eu nunca vi alguma coisa semelhante, eu achei bastante interessante, né? E também, o que aconteceu? Nós vimos, né? Eu estava dormindo, a gente deitou Tava chovendo à noite, a hora que nós deitamos, então eu falei, não dá para ver eclipse, esquece, né? Tava chovendo, tava nublado, céu, então a gente deitou. Só que nós, como tá calor, então a gente dorme com a janela aberta do quarto, e da onde eu tô deitado, né? Eu vejo, depende da hora, né? Dá para ver Órion, por exemplo, né? E eu fui acordado de madrugada, né? Exatamente no horário do eclipse. Nós vimos o eclipse Vimos o eclipse. deitado, não precisei nem levantar. Eu tava na posição que eu estava deitado na cama, né, amor? Você também. Deu para ver o eclipse, né? O céu estava limpo, limpou naquela hora, né? E aí eu dormi com aquilo, né? Como a gente é astrólogo, a gente é ocultista, né? Espiritualista, então a gente sabe da importância. E aí Dormimos durante a à luz noite, do eclipse. a luz do eclipse. Aí veio, né, esse conhecimento, e aí a gente levantou cedinho, 6 horas da manhã, né, já com essa missão, digamos assim, de compartilhar esse conhecimento contigo, tá bom? Então, vamos lá. Olha, uma coisa muito interessante é a gente observar o seguinte, né? Olha, eclipse tem sempre, tá? Às vezes o pessoal coloca na internet muito sensacionalismo, vai acontecer um alinhamento planetário, como se fosse uma coisa do fim do mundo, sabe? Eu não gosto disso, de sensacionalismo, né? Então, o último que teve, que eles falaram alinhamento planetário, aquilo era coisa de astronomia. Em termos de astrologia, houve uma conjunção de três ou quatro planetas, outros estavam em outros signos. Então, não era aquilo tudo que eles colocaram, não, todos os planetas Mas e assim, coisa e se você tal. quer engajamento, né, no mundo virtual, aí você tem que fazer exato. Pois é, o sensacionalismo, E né? aí a gente não, Não, não faz isso, não. porque não tem necessidade disso. As pessoas querem uau, Então, entendeu? assim, eclipse, às vezes as pessoas perguntam, como é que vai ser esse eclipse, essa lua de sangue, né? Nossa, quanto falaram no ano passado, sai na imprensa e tal. O que é a lua de sangue? É a lua cheia, gente, tá? A lua cheia não, a lua de sangue é o eclipse total lunar, né? Por ser total, a lua fica parecendo vermelha, por causa da sombra da Terra, né? Que fica projetada. A Terra fica na frente entre o Sol e a Lua. Tá? Então ela projeta a sombra da Terra na Lua, então é a lua de sangue. Tá? Mas por que essa nós resolvemos gravar? Porque o que tem dessa de especial? Primeiro, essa lua de sangue, né? Esse eclipse lunar ocorre uma semana antes, 7 dias, os 7 dias cabalísticos, né? Do ano novo planetário.
Muitas pessoas falam, o ano novo astrológico. Não é só astrológico, não, né? Porque quando fala astrológico, parece que é só os astrólogos. Na verdade, eu como astrólogo, eu convivo, conheço muitos astrólogos, eu não vejo eles comemorarem esse ano novo, não, sabe? Simplesmente só entre Áries e Boa, né? A maioria dos astrólogos não são ocultistas, não são esoteristas. Pelo contrário. E aí nós vemos nas tradições antigas, aí sim, né? Na Wicca, em várias outras tradições, aí há, né? A questão dos equinócios e coisa e Porque é o tal. outono. A entrada do outono também é o ano novo, vamos dizer assim, igual você falou da astrologia, né? Botar astrológico, porque entra em Áries, o Sol entra em Áries. Então, é na natureza e é também nos astros, vamos dizer assim. Sim, você vai encontrar na internet, você vai falar o equinócio dos deuses, eu acho que tem até livros com esse Tem título, um tá? livro desse tipo. Então, é super importante, né, o equinócio e o solstício, tá? Mas o equinócio é super importante, esse é o ponto vernal, né? Quando começa o ano para o planeta. Isso em termos de tradição, de cultura esotérica, iniciática antiga, né? Em todas as escolas esotéricas iniciáticas, isso é respeitado, né? E muitas religiões também. Sim, Muitas religiões. principalmente nas coisas mais antigas, no xamanismo, Não vou falar religiões, porque nem a religião que é tão antiga que nem existe religião. Mas, assim, por exemplo, a entrada do outono, assim, que é a segunda colheita. O que é como é que a gente faz? A gente planta para depois colher. Então, se é a segunda colheita, né, tá no fim para abrir um novo ciclo. Então, tá tudo normal. Então, esse aí, gente, é o ciclo da vida, o ciclo da natureza. Eu não sei por que na história o ser humano resolveu criar outro calendário. Sinceramente, eu não sei. Se você souber, coloca aí nos comentários pra gente. Tá? Em termos políticos, de igreja, Então, mas por da quê? época. Sabe? Porque já vinha lá de trás. Como a Letícia falou, são ciclos da natureza. Sabe? Os ciclos das estações do ano. Vamos lá, deixa esse outra história. Não tem como mudar a estação, gente. Não tem como botar verão no inverno, inverno no verão. E esse calendário que a gente usa é falho, tanto que tem o ano bissexto para corrigir. E mesmo assim é falho, né? Mesmo assim é falho. Então, assim, sabe, eu não sei. Pelo que me consta, o calendário mais preciso era o Maia. Era o Maia, né? Bom, tá. Então o que acontece? Vamos lá, vamos voltando, né? Esse eclipse lunar acontece 7 dias, 7 cabalísticos dias, né? Antes do ano novo planetário. Que é a entrada do outono também. Isso, tá? Quando o Sol entra no signo de Áries. Ok? O que é Áries? Vamos só lembrar o que é Áries. Áries é o carneiro. Legal, desembestado. Tem aquelas... o pessoal brinca, né? Tem sites que brinca, que fala, faz piada. É o nervosinho, né? Só que o aspecto esotérico iniciático, as pessoas não lembram, né? Qual é o símbolo de Áries? É o carneiro, né? Qual é o carneiro mais famoso na história da humanidade? Jesus, o Cordeiro de Deus. Aí já muda de figura. Aí você já vai para um outro universo, né? Aí o Áries, ele representa aqui o herói, representa o obreiro, aquele que arregaça a manga e vai fazer aqui no plano Terra, né? No plano físico, tá? A obra de Deus. É o Filho de Deus, né? Horus, é o Filho de Deus. Olha só. Então, olha a importância, olha a diferença de você olhar com esse outro ângulo, né? Essa questão do Áries. Eu vejo o Áries como iniciador também. Sim. Porque é aquele que tem a força de vontade, o vai, né? Então, realmente é o início. Então, é muito importante. Então, esse eclipse em particular está começando a eclipse da Lua, né? 7 dias antes do ano novo planetário e 7 dias depois, praticamente, né? Assim, não precisa ser preciso, viu, gente? Às vezes a pessoa fala, não, matematicamente não está dando 7... firula, né? Esotericamente, o que importa são 7 ciclos, né? No caso, antes do ano novo planetário, 7 ciclos depois, aí tem o eclipse solar. Porque os eclipses totais, eles vêm sempre em dupla, né? Hora da Lua, depois do Sol.
ok? E sempre com 14 dias de diferença, que é o tempo que a Lua leva para dar a volta no zodíaco, meia volta no zodíaco, tá? A Lua leva 28 dias, então metade é 14 dias, certo? Nada de mágico, nada de misterioso, mas sempre em dupla. Guarda isso, tá? Sempre em dupla, né? O Sol e a Lua, né? Masculino e o feminino. Então, primeiro começa a Lua e depois vai ter eclipse do Sol, tá certo? Bom, vamos ver agora, né? Então, hoje, nessa madrugada, 4 horas da manhã, 14 de março de 2025, veja bem, essa gravação, claro que é específica para o ano 2025, mas depois você vai poder entender e usar esse conhecimento sobre os eclipses em outros anos também. Não precisa ser só de 2025 não, mas vamos lá. E essa eclipse da Lua aconteceu aos 23 graus do signo de Virgem. Então veja aí no seu mapa astral, né? Que você tem a 23 graus do signo de Virgem. Foi aonde caiu esse eclipse. É muito importante. Aí você pode tirar outras compreensões, outras aplicações, fazer outras digressões, né? Que nós não vamos aqui fazer. Porque aí teria que fazer de todos os signos, né? De todas as casas. Aí fica um vídeo muito grande, muito extenso. Muito bem. E o do Sol? O eclipse do Sol vai acontecer dia 29 de março, né? Às 8 horas da manhã, a 9 graus do signo de Áries. Olha lá, Áries, nós estamos falando, né, que a eclipse da Lua está acontecendo agora, né? Hoje. Hoje, daqui 7 dias, tem o ponto vernal, né? E o que significa o Sol em Áries, tá? O Sol está onde? Hoje, agora é signo de Peixes. Hoje nós estamos em Peixes. Isso. E aí o Sol vai entrar em Áries, né? Então, o Sol em Áries é o ano novo planetário e espiritual. Dia 20 de março, né? Às 6 horas da manhã. Ok? Então, olha, o eclipse do Sol vai ser dia 29 a 9 graus de Áries. O Sol vai entrar em Áries, vai ser o ano planetário, no dia 20, né? 14, 21, depois mais 7, 28, né? Seria 28. Então vai ser, por isso que eu falei, dia 29 de março, da nosso calendário não é preciso, gente, tá? Então, 6 horas da manhã, só para você saber as datas daí. Então você tem primeiro o eclipse da Lua, depois você tem o ano novo planetário, depois você tem o eclipse do Sol. É mudança de estação. É. Bom, o que é a Lua? Sinteticamente, a Lua rege o quê? As emoções ou sentimentos, certo? Tá? E Virgem, o que significa Virgem? Né? Essa lua cheia, né? Essa lua de sangue, esse eclipse da Lua, está caindo no signo de Virgem. Virgem rege a vida prática, o serviço à humanidade e o aperfeiçoamento, a melhoria pessoal. Presta atenção nisso, que vai ser muito importante. E o Sol? O Sol, ele rege o quê? A razão. A Lua rege o sentimento, o Sol rege a razão, o amor, a justiça e a vitalidade, tá? A vitalidade, a disposição, a energia, ok? E esse eclipse do Sol vai cair em Áries. O que é o Áries? Áries é o iniciado, é o agente ou o promotor das obras, né, do eterno na face da terra. Áries é o obreiro, né? É o obreiro, tá? E o que é o eclipse? O eclipse é o sombrio, né? É sem luz. O que significa sem luz? Luz vem de lucidez, vem de luz, né? Então é sem consciência, né? Então assim, a falta de luz ou a redução da luz está muito ligada com a consciência humana manifestada, principalmente no estado de Maia em que nós vivemos, né? Então, você tem o princípio luminoso, aí quando você vai descendo os planos, você vai condensando, você vai materializando, você vai limitando essa luz. Então, o sombrio, a eclipse, ela traz a ideia do sombrio, por isso que as pessoas têm medo. Né? Porque não vê, não enxerga, não tem consciência, não sabe, não conhece, não sabe o que fazer. Agora vamos pegar um pouquinho a Bíblia.
Vamos lá, né? Vamos lá. Gênesis, né? Primeiro, Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, para. Por que a gente faz ritual? Né? Por duas razões. Né? Uma, para lembrar. A vida cotidiana faz a gente esquecer dos nossos objetivos, dos nossos princípios, às vezes da espiritualidade, né? É que nem antigamente tinha aqueles relógios de corda, né? Se você é mais antigo, você vai lembrar dos relógios de corda. De vez em quando você tinha que ajustar o relógio, ajustar a hora do relógio, né? Então a mesma coisa, a gente faz o ritual para a gente lembrar. O ritual é sempre igual, é um rito, é igualzinho, não muda, né? É sempre a mesma coisa. O que faz? Porque para você lembrar, né? Por um lado. Né? Apesar de ser a mesma coisa, mas cada energia, cada vez é diferente, tem uma energia diferenciada. Sim, mas se você pegar a forma, né? A forma, a estrutura é a mesma. Aí a segunda razão que você faz o ritual, porque naquele momento você vai estar concentrado naquilo e você vai fazer o que? O religare. Você vai se reconectar com a fonte, com Deus. Quando a gente se reconecta com Deus, em tese, quando a gente se reconectar mesmo, não tem doença, não tem dor, não tem sofrimento. Por quê? Porque Deus é perfeição. Então isso é importante, percebe? Por isso que a gente faz os rituais. Para a gente buscar essa reconexão e essa harmonia. E Deus está no princípio de tudo. E o princípio, né? Como está lá no Gênesis. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí disse Deus, haja luz. E houve luz. Tá? Então, as trevas não é algo ruim. As trevas é como o período que o bebê está no útero da mãe. Né? Tá com aquela vida, tá toda a criação em potencial ali. Ela é anterior e superior à luz, à criação. É a noite, é o sono, né, o escuro, sabe, trevas não quer dizer ruim. Então, dormir é ruim, então noite é ruim. Se não houvesse noite, olha, primeiro que se não houvesse noite, as plantas morriam, né? Porque elas precisam fazer a fotossíntese. Nós morreríamos, a gente precisa descansar. Todo mundo precisa descansar. E nesse calor ainda que tá, imagina, torrando à noite. Gente, sem chance. É a noite que tudo fica mais tranquilo, para poder descansar, pro dia seguinte, né, vir o sol e tal, e a coisa funcionar. Sem um lado, não tem o outro, então não existe vida. Precisa ter os dois lados da moeda. Que moeda é essa que só tem um lado? Então não é uma moeda, né? O que a Letícia está falando é importante, presta atenção, né? A partir da criação, tudo é dual. Não existe nada unitário, tudo é dual. E é dual tanto a nível horizontal, de polarização, masculino e feminino, positivo e negativo, dia, noite, verão, inverno, sol e lua, quanto a nível vertical também. Tá? Matéria e espírito. Ok? E aí o João, primeiro João, ele está assim na Bíblia, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Então, as trevas estão ali, tem muito a ver com Deus. Tem gente que associa erroneamente as trevas com um ser hipotético criado pelo ser humano que seria contra Deus. Mas isso é uma coisa, isso aí é um conceito medieval que existe, foi criado lá, existe até hoje, e muitas pessoas ainda continuam com essa ideia de trevas medieval, porque a mente não vê outra coisa. Ainda está nas trevas, a mente ainda está nas trevas aí. Pois é, tá Por isso que falam, né? Idade das né? trevas, né? Gente, esse conhecimento, isso aqui que a gente está compartilhando com você, não é para qualquer pessoa. Não é para quem tem preconceito, não é para quem não estuda, não busca a verdade, sabe? Não é. Não vai entender. Não vai entender.
tá? Deixa quieto. Isso aqui é para os poucos e é para os iniciados ou aqueles que querem a verdadeira iniciação. Não uma carteirinha, não um código só para falar, uma roupa, uma medalha, um distintivo qualquer. Não, isso é para quem quer de fato a iniciação. Então, olha, isso aí é o mistério da criação. A luz nasce das trevas. Uhum. O divino, conhecido, consciente, que é luminoso, vem do ignoto, do incognoscível. As pessoas não falam, quero iluminar, ter consciência, essas coisas. Então, vem da onde? Antes de você iluminar, você estava nas trevas. É como se a sua consciência não despertar. Despertar da consciência, o pessoal fala muito, né? Então, despertar da consciência não seria vir à luz, né? Essa consciência. E antes da luz é o quê? É trevas. É ruim? Não. Faz parte do processo. Então, o que acontece? Nós estamos aqui falando desse mistério da criação, né? Das trevas e do caos. Em termos de astrologia, isso tem a ver com Plutão e Escorpião. E Plutão e Escorpião regem o quê? O sexo, dentre outras coisas. Rege o sexo, que é o princípio da vida. É quando o ser humano é divino, ele pode dar vida. Quer uma coisa mais poderosa, mais mágica, mais espiritual do que isso? Mais mágica é você dar uma... E as pessoas têm preconceito com sexo. E quando a gente fala de sexo, a gente lembra do tetragramaton, né? Daquelas 4 letras hebraicas, Yod, Re, Vav, Re, que compõem o tetragrama divino, tão conhecidos dentro das ordens iniciáticas, né? Aquele tetragramaton, ele representa o quê? A copulação do masculino e feminino que cria e sustenta a vida. São os gêmeos espirituais. Yod, Re, Vav, Re. São 2, são os gêmeos espirituais que continuamente copulam e criam e sustentam a vida. O que é normal, masculino e feminino, a gente está falando de sexo aqui, tá? Da energia. Masculino e feminina, tem que existir as duas energias, porque senão a coisa não flui, não a vida. Quando a gente fala de sexo aqui, nós estamos transcendendo a questão genital. Sim, tá? Ninguém está falando de genital. A gente está falando do sexo num conceito transcendente, energético. Por exemplo, eu vou acender uma lâmpada, você precisa do polo positivo e polo negativo. Para você estar vendo a gente aqui, você precisa ter luz e sombra, senão você não consegue enxergar. Ou é tudo escuro, ou é tudo branco. Isso é o conceito de sexo. Tá? Uhum. Quando a gente fala também de trevas e caos, a gente lembra do buraco negro. Sol oculto. Existe um buraco negro no centro da nossa galáxia. Chama-se Sagitários A. A galáxia Via Láctea gira em torno do buraco negro, do Sagitários A, que nas escolas iniciáticas é conhecido como Sol oculto. É o Deus ignoto, incognoscível, que a ciência não sabe, não conhece, está além dos limites da ciência. Sol oculto também chama de sol negro, é a mesma coisa nesse caso? Tem que tomar cuidado, porque muita gente usa esse termo, essa expressão sol negro, negativamente associado com o nazismo. Tá? Tem que tomar muito cuidado, tá? E assim, isso gosta de, o negro, Gente, negro não é ruim, nem o branco é bom, não existe isso. Existe o que é. Isso é um preconceito danado, né? E caminhando um pouquinho mais, o Plutão, onde que está Plutão agora? Está no início de Aquários? Plutão está no início do signo de Aquários. E por acaso a gente está no começo da era de Aquário. Tanto se fala aí, desde pelo menos os anos 60 para cá, tem se falado nisso, né? Percebe? A caminhada de Plutão, gente, é a caminhada da transformação, é a caminhada da passagem do poder. Sabe que nem aquela tocha olímpica que vai passando um para o outro? O Plutão é Deus, representa Deus, é o poder. Só para você ter uma ideia, em termos de astrologia, Plutão rege a bomba atômica, né? Rege a explosão, motor a explosão, vida e morte. Ele é muito poderoso. E o Plutão, então, ele saiu de Capricórnio, né? E agora está no signo de Aquários, entrando no signo de Aquários.
Então, tudo que é aquariano tende a se potencializar. Aí vem a astrologia, Tecnologia? vem a tecnologia, vem a internet. Gente, o que é a internet? A internet é uma versão tridimensional do que acontece no plano espiritual. O plano espiritual não tem limites, não. Não tem tempo e espaço. Uhum. Sabe? Você não tem limite físico. Você está aqui, você pode estar lá no Japão em instante, no mesmo Outro instante. horário diferente. Você pode estar em outro planeta. Pode assistir. Você percebe? Então, o Aquários, ele é isso, é o compartilhar que nós estamos fazendo com você. Não vai ter mais o poder centralizado e concentrado. Em nenhuma forma. Uhum. Então, no Aquários, por exemplo, a tendência na era de Aquários é não ter um patrão. Não, cada um vai ser o seu patrão. Não tem um padre, uma coisa Não assim. ter um padre. Todos são. Não ter uma Rede Globo, por exemplo, que vai centralizar toda a informação. Você tem que ver na Globo, porque só a Globo que sabe. Não, já está esparramado na internet. Todo mundo tem um celular, filma, Isso é um fato. comenta. Antes todo mundo tinha que assistir, pelo menos, gente, eu não sei, não tô falando de Rede Globo em si, essa palavra, mas na época que não tinha internet, era a Globo que era centralizada. Eu lembro que a Globo era no Rio e tinha SBT em São Paulo. Então era assim, cada um assistia do seu, na época, né? Então hoje, você não precisa assistir o Globo ou SBT. Pra você se informar. Entra no YouTube, você entra em um monte de site, você entra em tudo quando você quiser. E as pessoas podem fazer o seu programa, o seu vídeo caseiro, né? Tem essa liberdade, você filmar, você fazer e não ficar esperando de uma TV que pode ou não passar uma informação correta. Presta atenção, então, né? Olha, o conhecimento aquariano da ciência, da astrologia, da mecânica quântica e outros semelhantes, né? Do ocultismo, vão trazer para cada um de nós o próprio conhecimento. Então você não vai ter mais aquele guru que vai estar todo mundo seguindo. Não. Cada um de nós vai ter a sua própria revelação. Sua fagulha divina. A sua fagulha divina. Seu eu guru. Nós temos um grande amigo, o Odilon Guimarães Andrade, né? O Odilon, ele fala que acabou o tempo do Deus transcendente, aquele Deus que a gente olhava lá para cima e ficava, né, esperando como se fosse um filho ou um mendigo, sempre esperando e pedindo. Não. Agora é a época do Deus imanente que ele usa, é aquele Deus que vem de dentro, que brota de dentro. Pode ser um problema para algumas pessoas menos conscientes, uma grande massa aí, porque elas estão esperando um milagre, só que o milagre vai sair de dentro de você, e se você espera fora, ou seja, a consciência vai demorar para chegar, porque ela não vem de fora, ela vem de dentro, entendeu? Só dando uma ressalva que o Odilon, ele tem um livro muito bom, que chama, tem 4 livros, né? Que se chama Luz no Caminhar. Então, recomendo aí, só pesquisar Luz no Caminhar, tá? Então, assim, se você andar um pouquinho mais nesse raciocínio que nós estamos falando, sabe, não vai ter guru. O seu mestre está dentro de você, a sua fagulha divina. A sua intuição é seu mestre. Pode chamar de intuição? Você percebe? O que é Aquários? Aquários é a confraria de mestres. Né? Então, cada um vai ter a sua própria revelação, sua própria verdade, vai compartilhar isso com os outros e vai ser um ganha-ganha. Esse é o caminhar de Plutão. É isso que nós estamos começando. E se você não gosta de compartilhar, gosta de conhecer e guardar com você, você não está pronto para o Era de Aquários. Sabe aquela coisa? Só eu sei, eu sou poderoso, eu sou... Entende melhor, entendeu? Ele tem de melhor tal coisa, tem de melhor tal coisa, você tem melhor tal coisa. E a gente compartilha. Que não é essa coisa melhor, eu sou guru, sou melhor. Não. Você é melhor em uma coisa, você tem esse dom, você estudou e tal, então você compartilha o que você tem. Porque ninguém é igual a ninguém. E no final todo mundo tem de todo mundo. É como se fosse assim um banquete, né? Que cada um leva uma comidinha. Não é um que dá a festa, não. Cada um leva uma comidinha e uma bebida. E aí vai aquele bando de gente. No final, todo mundo come, todo mundo bebe, o seu, o do outro, e ainda sobra. Então, assim, o egoísmo não vai ter lugar. Não.
né? Bom, vamos voltar para o eclipse. Vamos lá, né? para o eclipse. Então, aqui, né, o Plutão, né, que é o caos, as trevas, o eclipse. Então, perceba que o eclipse é o portal de acesso ao verdadeiro princípio, ou Gênesis. É como se você pudesse voltar para o útero da mãe. Tem uma terapia que é o renascimento, né? É o renascimento? Como é que chama? É aquele que fica debaixo da terra. Não, é o renascimento. Pode ser enterrado também, né? Mas tem psicologia, faz a regressão, faz a pessoa voltar lá desde quando nasceu, para ela reviver tudo aquilo que ela nasceu. Então, isso é nesta vida. Funciona e muito bem. Mas o eclipse, ele vai te levar para o princípio do Gênesis, da criação. Ela é um portal, é uma oportunidade. Claro que isso vai depender do seu nível de consciência, do seu engajamento na iniciação, no caminho iniciático. Às vezes não é a vez, a coisa passou, você nem percebeu. Ou às vezes não, você vai realmente começar a perceber as coisas. Mas esse é especial, tá? Presta atenção, né? E virgem, né? Ele pega nos detalhes, não é isso? Então, o que acontece? O eclipse, gente, é que nem um Ctrl-Alt-Del. Sabe quando o computador começa a travar, o celular começa a travar, você reinicia? Reinicia o negócio, liga de novo, tá? O eclipse é mais ou menos isso, né? Nos antigos, os mais antigos ligados à informática, na época do DOS, é como se fosse o formato C2 ponto e pá, sabe? Né? Começa do zero. Claro, isso é simbolicamente falando. Por quê? Porque é simbólico que a gente não vai perder aquilo que a gente já experimentou, aquilo que a gente já sabe, não vai apagar, né? Vai dar só uma renovada, uma reenergizada na coisa, né? Mas a vantagem é que, presta atenção, no eclipse, né? Nesse processo plutoniano, você pode zerar o karma. Ó, né? Tem gente que fala de zerar o karma, de fazer reprogramação do karma, né? Você pode conseguir se liberar de traumas, bloqueios, medos, condicionamentos, paradigmas. Entendeu? Agora, o que impede isso? O medo das trevas, o medo do desconhecido. Nós, geralmente, demonizamos aquilo que a gente não conhece por causa do medo. É que nem o preconceito. Você não conhece muito bem a coisa, gera preconceito, gera medo, gera uma coisa assim. É simplesmente porque você não conhece. Se você conhecesse, seria entender e não ia gerar, né? Nada disso. Exatamente, né? Então, gente, olha, o que significa? Vamos lá agora, bem objetivamente, né? Eclipse da Lua. Encarar os aspectos humanos primitivos, as emoções primitivas que cada um de nós tem, que a gente carrega. Então, se você não encarar, se não aproveitar essa oportunidade, você perdeu a oportunidade. De quê? De reviver a criação. Mas pera, quando a gente fala reviver a criação, parece muito bonito, é poético, mas... Fácil, né? Fácil, mas reviver a criação é como você reviver os seus traumas de criança, de bebê. Nossa. Aqueles problemas que para um adulto poderiam ser banais e simples, para o bebê eram enormes, eram monstruosos. E tá aí dentro, né? Está dentro da gente. Você cresceu e ficou ali dentro. Se você quer se libertar, como a Letícia falou, se você quer despertar de verdade, né? Porque hoje banalizou. Magia é tomar Coca-Cola. Isso é magia, né? A pessoa acha que acreditar em disco voador é despertar. Para com isso, gente. Pegar geral é amor. Pegar geral é amor. Carnaval ainda. Sabe? Eu acho engraçado, né? Eu fico rindo porque é triste, gente. É tão triste que eu prefiro rir da situação. Então, olha, né? Tem que ter coragem. Hoje nós somos adultos, a gente pensa, né? E olhar a nossa criança e falar para a nossa criança, não, criança, olha, eu sei que está doendo, eu sei que você não entende, mas continua, vai, essa não é a única verdade. O que você viveu foi verdade? Foi traumático? Foi sim, mas existem outras verdades, outras possibilidades. Se permite a conhecer outras realidades.
Você vai ver que isso existe? Sim, lamentavelmente existe, mas existem outras coisas que são possíveis e muito melhores do que isso. Sabe? Então, é uma coisa tipo pelicano, né? Aquela coisa de você abrir o peito, né? Rasgar a alma. Se abrir, Dói, né? dói se abrir. Mas, assim, ninguém é obrigado a nada. A gente tem o livre-arbítrio do mundo. O eclipse pode passar, você não tá nem aí. Ou aproveitar a oportunidade. E isso de aproveitar ou não vai depender do mínimo de consciência que a pessoa tem, entendeu? Então, não queira isso para o mundo. Consciência, vontade, determinação. Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem a sua hora. Então, assim, vamos pensar em nós. Ah, é muito ego. Tá, mas vai pensar no mundo, vai fazer isso com todo mundo? Não. Cada um vai ter o seu processo individual. Isso sim. É o aquário, né? É o seu processo individual e todos indo para o que nos cabe é alertar, é orientar e explicar. É o que nós estamos fazendo. Agora que você, né? Eclipse do Sol. O que é o eclipse do Sol? Né? É a oportunidade que a gente tem de experimentar o divino sem mácula, sem limites, antes da criação, antes das experiências. Conectar a fonte da criação, o ignoto, né? O desconhecido, o imanifesto, o incognoscível. As pessoas têm medo. Não, eu quero saber, eu quero ter certeza, eu quero ter prova. Aí não tem, não vai. As pessoas têm tanto medo que até humanizam Deus, né? Bom, continuando, né? O eclipse da Lua em Virgem, o que representa? Virgem, iniciática esotericamente, é regida por Lilith. Quem é Lilith? Né? É a primeira esposa de Adão, aquela que foi criada do barro igual a Adão. Isso aí não é um ensinamento que tem na igreja, porque foi tirado da Bíblia, né? Eu acho que só tem uma passagem que fala rapidamente da Bíblia, da Lilith, né? Como se fosse um demônio. Uhum. Mas ela foi criada do barro, com sopro, com pneuma de Deus, igual a Adão. Né? Demonizaram a Lilith. A Lilith é o feminino universal. Por isso, né, que a mulher sempre é tida como o demônio, a pecadora, a prostituta, errada, o lado escuro e não sei o que, o lado esquerdo. Então, esse eclipse da Lua, que já é um arquétipo feminino, em Virgem, Virgem, próprio nome Virgem, gente, né? Fala-se tanto da Virgem Maria, né? Você tem a Virgem dentro do esoterismo em várias tradições. O feminino, que nem na mitologia egípcia, quem era que reinava no Antigo Egito mitológico? Era Ísis, porque Osíris era um deus morto, não é? Osíris era um deus morto, então era Ísis. Então, é a Virgem, a Imaculada, né? Então, olha só, você tem eclipse, que já é trevas, que é um aspecto feminino, lua feminino, virgem feminino, Lilith. Então, a Lilith, eclipse da lua em virgem, tem tudo a ver com o feminino, né? Ou a matéria como veículo da evolução. Pensa no que eu falei. A matéria como veículo da evolução. Então, não houve queda. Houve uma obra divina que criou a matéria para que houvesse a evolução. E se algum ser lá em cima quer evoluir, ele tem que vir nascer aqui na matéria. E como que vem? Como humano. Não é só como humano. Começa com mineral, vegetal, animal, humano. Pela mulher. Qual é o portal? Pelo feminino. Claro, masculino e feminino, as duas energias. Mas quem concebe... Quem traz para a matéria, né? Então, aquela história que a mulher é demonizada, não sei o quê. Isso aí, gente, é tudo história para deixar o povo sem cabeça. Então, através da mulher é o portal e a matéria, a evolução se dá aqui. Então, por que então não tem lógica você estar nesse corpo aqui agora, falando isso pro povo aí, se você não tem evolução? Sim. Qual é a lógica? Entende? Então, gente, a evolução, sim, é muito importante aqui. Bom, você vai tirar as suas conclusões aí, né? Uhum. Agora, vamos falar então do eclipse do Sol em Áries. Certo?
que significa Áries? Eu já falei, né? Áries é Adão Cadmo, né? A conexão, o eclipse do Sol em Áries, ele dá uma oportunidade para todos nós nos conectarmos com o arquétipo masculino, o princípio masculino superior, a essência do espírito imaculado antes da manifestação, puro, sem traumas, bloqueios, repressões, né? Puro. Limitações Puro. que nós vivemos. Por isso que eu falei, olha, você percebe, né? Se pegar uma simbologia nossa humana, é como se a gente conectasse lá quando a gente nasceu. Antes de sofrer traumas, medos, bloqueios, privações, lá. Né? Memória, não é? Memória livre, novinho em folha. Novinho em folha. Então, qual é a conclusão, né? Com os eclipses, a gente pode romper programações desta e de outras vidas. Conectar as nossas essências, nossa fagulha divina. Encontrar o nada que é anterior, superior e princípio do tudo. Né? É o despertar da ilusão. Essa é a oportunidade que nós temos com o eclipse. Então você une agora, né, o eclipse da Lua em Virgem, o Ano Novo, Sol e Áries, né? O Ano Novo planetário no meio e o eclipse do Sol, né, em Áries. Com ainda você inclui o Plutão aí no início de Aquários. Percebeu por que é tão importante esses dois eclipses? eu coloco aí a frase do... Sim, mas é o Ano Novo, Ano Novo planetário, né? Então, você percebe a importância disso agora, 2025? Olha, cumprimos a nossa missão, espero que você goste, que você use, que você aproveite. Reflita, comente aí embaixo, fique à vontade, compartilhe com outras pessoas que você acredita que possa gostar, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.